Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje é sexta-feira e vocês sabem o que isso quer dizer. Sexta-feira quer dizer que eu vou falar de música. E hoje a música que eu decidi estar trazendo para vocês aqui, né, uma indicação ou simplesmente, né, uma letra pra gente estar refletindo juntos aqui, é a música de uma banda chamada Bowling for Soup. Bowling for Soup. O nome da música é High School Never Ends. High School quer dizer o quê? Ensino médio, né? Basicamente. É, para nós seria o que a gente reconhece por ensino médio, né? High School. Never Ends quer dizer nunca acaba, né? O ensino médio nunca acaba. Então a gente dá pra ter uma ideia do que essa letra tá falando, né? E Bowling for Soup, pra quem não conhece, é uma banda que ela é de o quê? Ela é de punk rock, mas ela é de uma vertente que é mais conhecida como pop punk, sabe? Que Mas também dá pra chamar só de punk rock. Eu várias vezes penso mentalmente neles como uma banda de punk rock. Mas né, a Ballin for Soup tem um estilo bem específico de punk rock, que é aquele mais assim. As músicas dele variam mais de um bagulho mais assim. Uma letra mais emocional, mais dramática, sabe? A pegada do emo ali mesmo. E para umas músicas daí mais assim, curtição, zoeira, com uma vibe meio adolescente, sabe? Só que o. E eu, particularmente, não sou muito fã de punk rock, mas honestamente, essa aqui é uma banda que ao longo dos anos ela continua fazendo parte do meu repertório. E várias músicas deles eu acabo curtindo. Tanto as mais românticas e emocionais, até outras crianças daqui, High School Never Ends, que eu gosto muito realmente do trabalho lírico deles, no caso assim, lírico daí não quis dizer de cantar, mas a lyric, né? A parte das letras, eu gosto muito das letras dessa banda, porque eu acho que eles, seja lá qual deles que compõe, realmente faz uma coisa que, tipo, ele traz uma coisa muito específica, sabe? As letras deles, como eles vão bem fundo numa coisa precisa, exata, num momento, numa cena, num contexto, eles fazem umas letras que são bem únicas e originais, eu diria assim, até mesmo pro gênero do punk rock. Tipo essa música, então, agora, depois de ter pagado um pouco de pau pra banda, eu vou ler essa música, praticamente vai ser frase por frase, sabe? Porque eu acho que vale muito a pena ouvir e tal. Quem quiser curtir, ver como é que é a música, curtir o som, ver como é que é, pra você ter uma ideia de como é o trabalho musical dessa banda, praticamente como um todo, né? Então, aqui vai a letra, é assim, ó. Vou cantar, não. Eu vou ler só a letra em português, tá? Não vou ficar fazendo uma tradução, digamos assim. Eu vou só, já vou chegar já lendo uma versão traduzida, no caso. Então, assim, 4 anos você pensa com certeza. Aqui no Brasil seria 3 anos, né? Geralmente, se o cara não roda. Eu rodei pra caralho, né? 4 anos você pensa com certeza. É tudo que você terá que aguentar. Todos os caras idiotas, todas as garotas exibidas. Tão superficiais, tão imaturos. Aí, isso daí já é uma coisa, sei lá, facilmente identificável, sabe? É, né? Eu não sei como é que foi o ensino médio de todo mundo aqui, mas eu particularmente sempre consigo me relacionar com esse tipo de letra. E obviamente que tá cantando um cara norte-americano, um gringo, né, de uma outra realidade, mas pra minha vida particularmente meio que se ajustava, por causa que em parte eu, né, já era basicamente o que eu me sentia também muitas vezes, né. Daí a letra continua assim: então quando você se gradua, você dá uma olhada em volta e você diz, ei, peraí, isso é a mesma coisa da qual eu acabei de passar. Eu achei que isso tinha acabado. Ah, isso é demais. Daí, no caso, é basicamente esse trecho que ele está descrevendo, que quando tu sai do ensino médio, tu olha pro mundo, né, pro resto do mundo pós-ensino médio, e tu, tipo, pera aí, é exatamente a mesma coisa, né? Aí essa parte aqui da música é o refrão, que é muito bom também, que aí ele diz o seguinte: toda a droga do mundo está simplesmente obcecada com quem está melhor vestido e com quem está transando. Tipo, essa música é da metade dos anos 2000, lá pro 2004 e tal, mas de certa forma não mudou tanto assim as coisas, né? O status quo. Tá, continuando. Com quem está bem vestido e com quem está transando, com quem tem dinheiro, com quem fica com as gatinhas, com quem é um pouco bonitinho ou mais ou menos. Que é um pouco fofinho, um pouco bonitinho, ou quem é simplesmente zoado, sabe? Ou no sentido assim mesmo de ser feio, sabe? Então, basicamente, esse refrão daí, né, expõe várias.
trivialidades, talvez, assim, da vida do ensino médio, mas que, de certa forma, né, se transmite pro resto do mundo, mesmo depois de adultos, digamos assim. Na verdade, tem mais uma parte do refrão que ele fala assim: e eu ainda não tenho a aparência certa, e eu ainda não tenho os amigos certos. Nada muda além dos nomes e as marcas. O ensino médio nunca acaba. Daí ele fica fazendo o. É, só que melhor que eu, pode ter certeza. Quem não acredita pode ir lá conferir, né? Daí na segunda estrofe da música ele começa assim: saquem só os garotos populares. Você nunca vai adivinhar o que a Jessica fez. Como a Mary Kate perdeu todo aquele peso e Katie teve um bebê, então eu acho que o Tom é hétero. Aí dá pra ver, tipo, bem um pique assim, bem de fofoca e tal, de coisas assim de ensino médio e tal. E esses nomes são tudo, tipo assim, nome de celebridade, só que no caso, né, só o primeiro nome. Mas tu ouve esses nomes assim, Tom, Katie, Mary Kate, Jessica já associa com celebridades da vida real e tal. Por que eu digo isso? Porque lá adiante eles vão fazer isso mais explícito. Aí na segunda, eles vão ter mais uma estrofe que ele vai falar nomes de novo, só que ele vai falar nomes e sobrenomes, né? Que também eu acho uma letra divertida. Enfim, continuando. E a única coisa que importa é escalar essa escada social. Ainda importa o seu cabelo. Você ainda se importa com o seu cabelo e o carro que você dirão. Ainda se importam. Ainda se importam ou ainda importa? Eu acho que é isso, agora fiquei meio confuso, né? Ainda se importa com o seu cabelo ou com o carro que você dirige. Não importa se você tem 16 ou 35. Aqui no Brasil ninguém dirige com 16, né? Porque não tem como. Quer dizer, dá pra dirigir, mas não dentro da lei, né? Ou 35. Mas isso aqui também é verdade. As pessoas se importam se tu dirige, se tem carro ou não, com certeza, né? Daí a outra parte que ele fala os nomes é aqui. Ele fala assim: Reese Witherspoon, ela é a rainha do baile. Bill Gates, o capitão do time de xadrez. Jack Black, o palhaço. Brad Pitt, o quarterback. Quarterback é uma posição do jogador de futebol americano. Eu já vi tudo isso antes, eu quero meu dinheiro de volta. Aí ele repete o refrão, que é aquela parte que o mundo inteiro está obcecado, com quem está melhor vestido, com quem está transando, com quem está indo nas festas, com quem está se drogando e com quem está vomitando antes de ter digerido, sabe? E eu ainda não tenho a aparência certa e eu ainda não tenho os amigos certos. E eu ainda escuto a mesma merda que eu ouvia naquela época. O ensino médio nunca acaba. Em parte também eu ainda ouço muita merda que eu ouvia na época do meu ensino médio. Então essa música, eu conheci ela na época que eu tava no meu ensino médio, tipo, ali nos meus 15, 16 anos, assim, quando eu comecei a escutar rock e metal de modo geral, né? Isso daí eu tava nos meus 2 primeiros anos de ensino médio, basicamente. Então, né, eu conheci ela naquela época e hoje em dia que eu sou adulto, eu ainda olho pra essa música e falo, faz sentido. E talvez um pouco mais de sentido ainda. Enfim. Daí ele repete o novo refrão. E daí ele repete a parte final, só que daí ele muda mais uma vez, que ele fala, e eu ainda não tenho a aparência certa, e eu ainda tenho os mesmos 3 amigos. Eu tenho alguns amigos do ensino médio, só que ainda são mais que 3, por enquanto. Mas já foram mais agora, são acho que 5, 6, talvez, sei lá. Mas, né, quem sabe um dia vai ficar só 3 mesmo, e essa música vai ficar mais precisa ainda, né? E ele termina falando assim, e eu ainda sou mais ou menos a mesma pessoa que eu era naquela época. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer, né? E o ensino médio nunca acaba, e ele fica só que melhor que isso, né? E vai assim até o final. E, enfim, é uma música, então, ela é outra tal da curtição, mas a letra dela não é necessariamente positiva, né? Mas a vibe dela, o ritmo, o clipe também é muito divertido e tal, né? Mas a letra não é necessariamente divertida porque ela tá falando isso sobre o ensino médio, né? Então, depois de ter falado sobre uma letra de uma música sobre o ensino médio, que eu acho muito interessante, espero que tenha ouvido, tenha achado, no mínimo, sabe, minimamente divertida, bem feita, ou pelo menos identificável, né? Alguma dessas coisas tem que ter feito um pouco de sentido pra ti, ou não, também vai se fuder, arrombado do caralho, exigente. Então, né? Mas, já que eu comecei a falar do ensino médio, acho que eu tenho que falar do ensino médio, né? Por quê? Porque sim, né, Zequinha? Tem que falar do ensino médio, faz parte. Então vamos lá, o que nós podemos comentar sobre o ensino médio, né? Quando eu digo nós, quero dizer eu, não estou falando de... Enfim. Se eu tentar me explicar, acho que vai ficar pior, né? Então, né?
Bem, o meu ensino médio, eu até confesso que foi uma época assim, eu particularmente eu acho que foi um momento da minha vida que como eu tava, ah, como eu comecei a passar por várias mudanças, né, que quem acompanha aqui os programas sem contexto sabe do que eu tô falando, né, então isso acabou com que eu fosse buscando outras coisas na minha vida, sabe, fosse eu querendo, sei lá, encontrar coisas diferentes e ver coisas diferentes mesmo, mas né, vamos começar por parte, vamos começar então quando eu comecei a frequentar uma escola de ensino médio, né? Eu tava com 15 anos de idade e eu ia começar a estudar fora do meu bairro. Isso que quer dizer que eu ia começar a pegar ônibus, isso quer dizer que eu ia começar a me acordar muito mais cedo, porque eu moro, né, numa zona periférica aqui de Porto Alegre. É uma região que fica a um pouco menos de uma hora do centro da cidade, né? E o colégio que eu ia estudar, ele fica uns 10 minutinhos antes ali do centro da cidade. Então, basicamente, era uma viagem de 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, mas é claro que, dependendo de trânsito, esse tipo de coisa, essa viagem podia aumentar consideravelmente, né? Então, isso deve ser uma mudança grande na minha rotina, que a vida inteira, né, sempre tinha estudado em colégio dentro do meu bairro, que eu ia a pé e tal, né, e sem muito caminhada, inclusive. Então, isso ia ser uma grande mudança na rotina, né? Isso daí todo mundo não, mas muitas pessoas passam por esse tipo de coisa e tal. E era parcialmente empolgante e tal, né? Porque, né, começar a pegar ônibus, sair de casa e tudo mais, conhecer pessoas diferentes, né? Eu tava até com uma parte minha tava se divertindo. Claro que nesse momento eu tava, né, no meu estava ainda vivendo meu primeiro romance, né, primeiro namoro, que eu não vou ficar falando muito disso porque eu já fiz programas dedicados só pra isso. Quem quiser conferir, vai, né, procura aqui uns episódios atrás antes desse, um ou dois atrás, que eu falo sobre essa questão do meu primeiro namoro em detalhes, né? Mas, enfim, eu fui para um colégio lá que se chama Inácio Montanha, que é um colégio pequeno, basicamente assim, né, em questão assim de tamanho da estrutura, mas né, e eu tive algumas particularidades que eu fui parar numa turma assim que basicamente não tinha ninguém que eu já tinha estudado antes, sabe? Literalmente muita gente da minha escola e da minha sala de aula foi estudar nesse mesmo colégio que eu, Inácio Montanha, mas não no período da manhã. Eu fui o único, eu acho. E se eu não fui o único, eu fui o único que ficou na minha sala, pelo menos. Então era o quê? Eu realmente eu tinha saído de uma turma de oitava série, que eu já tinha uma grande afinidade, né? Que eu já frequentava os meus espaços na quinta, na sexta e na sétima e na oitava série. E daí, quando eu fui trocar para o ensino médio, foi uma mudança assim de bairro, de horário e de gente que eu ia ver. Então foi um grande choque de realidade e tal. Sobre as coisas que eu reclamava, tipo assim, sobre a questão do bullying, do assédio moral, eu particularmente eu acho que foi menor no ensino médio. Eu confesso que eu acho que eu não era particularmente assim tão alvejado, tão, sabe, visado quanto eu já fui, talvez pela maturidade mesmo que, né, eu sei que quanta maturidade adolescentes de 15 anos ou mais podem ter, mas sei lá, talvez realmente eles tinham, ou pelo menos, não sei, sabe, mas eu não passei realmente muito por isso não. Mas isso não quer dizer que meu primeiro ano de ensino médio foi agradável. Na verdade não foi, mas porque eu realmente tive assim uma grande, tipo, deixando de lado todos os dramas emocionais que eu já contei, que realmente era o tipo de coisa que fazia com que eu ficasse mais interessado em coisas que estavam acontecendo fora do colégio do que dentro dela. E sim, eu realmente nunca traí a minha namorada. Posso dizer que nesse primeiro relacionamento eu não fui infiel, né? E nem tinha, honestamente, nem achava que eu conseguiria, entendeu? Em questão assim de que mulher nenhuma ia dar acima de mim, e nunca deram. Mas, nunca não, mas eu quero dizer que naquele momento ele pelo menos não aconteceu. E eu sabia que o único jeito de, então de acontecer alguma coisa, eu teria que investir energia para fazer alguma coisa acontecer, entendeu? E eu nunca fiz isso. Então, por essa parte, era uma questão que eu estava realmente bem bloqueado. Então, foi o primeiro ano de ensino médio, eu não estava flertando com meninas do meu colégio, verdadeiramente. Pelo menos não descaradamente, né? E intencionalmente, digamos assim. Tipo, com a intenção de fazer algo. Mas, né, então eu tinha um bagulho que tira parcialmente a ação que poderia estar rolando lá no meu colégio. E além disso, realmente eu não me conectei com muita gente, sabe? Teve dois.
rapazes, dois garotos, né, dois jovens ali daquela sala de aula que eu realmente desenvolvi uma amizade, mas com vários outros, assim, meio que o ano passou e não rolou, sabe? Ninguém meio que, tipo, não que eu não me desse mal com todo mundo, até porque não me dava mal necessariamente com ninguém, não tinha ninguém que me antagonizava, mas sabe, o pessoal, acho que todo mundo, talvez por estar chegando num primeiro ano de ensino médio, tá ligado? As pessoas estavam meio assim, ressabiadas, era uma mudança, muita gente tinha saído dessa questão de que nem eu, sabe? Ali tinha muita gente naquele colégio, era muito agonizada de periferia e tudo mais, só que de lados diferentes, entendeu? Eu estudei, muita gente que dividia a sala ali comigo tava vindo de outros. Todo mundo praticamente vinha de outros bairros, sabe? Eu conheci outros moradores da Lomba do Pinheiro ali naquele colégio e tal, mas muita gente de outros, tudo quanto é outro lugar, assim, de Porto Alegre, porque é uma região ainda central, sabe? Meio que muitas partes diferentes de Porto Alegre podem levar até aquele colégio ali. E claro que também era meio longe, entendeu? Lá do meu bairro. Eu não me lembro exatamente por que eu fui parar no Inácio Montanha. Acho que é porque muita gente dos meus colegas estava querendo ir pro Inácio Montanha e eu fui também. Só que eu fui parar de manhã, todo mundo de tarde. E eu me fudi e eu tentei movimentar, mudar de turma, só que daí não rolou. E depois já passou meses e meses e não rolava. E daí eu simplesmente deixei pra lá, tá ligado? Mas, né, então foi um ano que eu tava muito mais envolvido com coisas fora do meu colégio, né? E claro que isso também me fudeu lá no colégio, porque em questão de ensino dificultou bastante, eu diria que, né, razoavelmente o conteúdo do ensino médio da rede pública, mesmo assim, eu já acho que estava muito acima do que é o conteúdo do ensino fundamental. E outra coisa que mudou é o quê? Que eu faltava aula, né? Eu faltava aula várias vezes, não só por questões pessoais, mas também por questão, assim, de que eu perdi o horário, eu não queria ir mais. Rolava essas vagabundagens assim, entendeu? Não dá pra fazer de conta que não rolava. E isso daí era muito mais sério também, né? No ensino médio, pelo menos no meu colégio, era muito mais sério do que quando eu era piá, né? Estudando na rede pública. E geralmente acho que eu tinha uma frequência bem alta, sabe? Principalmente por causa da questão da distância e tudo mais. E, né? Mas claro que também muito tinha a ver com a dinâmica dos meus relacionamentos, sabe? Que também. Mas nem tudo, sabe? Nem sempre. Não vou dizer que todas as vezes que aconteceu isso. Mas, né, basicamente. Então, mas eu não estava muito realmente preocupado com o colégio, a verdade é essa. Eu não estava muito focado. Tanto é que meu primeiro ano de ensino médio, eu rodei, eu repeti, foi a primeira vez na minha vida que eu rodei e tal, mas é que também teve aquela questão de que eu fiquei um mês sem ir pro colégio, né? Daí aquele um mês ali me fudeu demais, eu tinha que estar com um desempenho bom, que eu já tava vindo mal. Era um ano que tava sendo muito diferente, assim, nessas questões, assim, acadêmicas e tal. E, né? E eu tava. Daí eu ia rodar, ia ser a primeira vez que eu ia passar por isso, mas antes de eu chegar nessa parte, eu vou ter que voltar daí um pouco pra aquela história que eu contei no programa no programa de quarta-feira, que tava falando sobre. Deixa eu só ver aqui quanto tempo de programa foi. Ah, não, tá. Meio que tem mais. Foi metade do episódio só. Então, né? O que rolou lá nesse meu. Ah, não, no final daquela história do programa passado, que eu falei lá, que eu comecei a me interessar por outra garota. Essa garota era de outro colégio. Ela era do colégio que ficava do lado da nossa montanha, que é o Júlio de Castilhos, sabe? Que é o famoso Julinho, para morador de Porto Alegre e região deve conhecer, porque ele é um baita de um colégio, ele é bem grande, então ele é realmente é um, como posso dizer assim, um polo cultural do adolescente de Porto Alegre, basicamente, sabe? É um colégio realmente que acredito que tenha milhares de alunos por turno, entendeu? Acho que não tô falando bobagem. Deve, tipo, milhares, não que tenha muitos, mas deve passar de 1.000 em cada um dos turnos, eu imagino, sabe? Porque em questão de estrutura, sabe? O tamanho dos pavilhões, né? Se for menor que isso, meio que eu vou ficar chocado. Eu podia fazer uma pesquisa rápida aqui, mas fica a curiosidade de cada um, né? Mas pelo menos essa é a visão que eu tive a vida inteira. Se eu tiver errado, daí, foda-se, né? Mas é um colégio, um puto de um colégio grande, enorme, com muita gente, entendeu? Então, é aquela coisa de ter muita gente diferente, sabe? Realmente é um colégio que vai fazer reunir gente de classe social diferente, entendeu? De várias partes diferentes de Porto Alegre. Então rola ali uma troca, e não só de Porto Alegre, região também, moradores de Viamão, por exemplo, entendeu? E outras partes aqui da região metropolitana podem estar estudando ali e tal. Então essa guria estudava nesse colégio daí, e eu conheci daí ela através, né, de uma amiga minha que tinha cursado ensino fundamental comigo aqui no Pinheiro.
Aí eu peguei assim, tava conversando com essa garota que me despertou interesse, e ela me falou, vem aqui na saída do colégio e tal. Eu me lembro que eu fiquei, saída do colégio, tipo, por que alguém sai do colégio e não vai embora? Daí ela falou, não, que o pessoal meio que fica ali conversando, curtindo e zoando, e eu mal sabia que isso daí ia, ia fazer parte da minha vida durante muitos anos, só que naquele momento eu não tinha a menor ideia. Daí eu falei, tá, né, vou lá, tô a fim de, né, conhecer essa guria, vou ter que quebrar várias etapas, né? Tipo, vou ter que dar vários passos em direção a ela, então vamos lá, né? Cada espaço é espaço. Daí eu me lembro que chegou o final da minha aula, eu já tava voltando pro colégio e tal, depois de ter passado por aquela minha fossa emocional. Fui pro colégio, assisti a minha aula, depois disso eu fui até o colégio do Julinho, que fica perto ali do Inácio Montanha. E daí chegando lá no colégio, fui lá, encontrei ela, encontrei mais um monte de pessoal ali, que era tudo assim, vamos, vamos ser assim, sinceros, assim tal. Eram uns weirdos, sabe? Um gurizada estranha, um pessoal meio que do rock, outros meio que otaku, tá ligado? Era essa parada aí, entendeu? Outros nerd, entre aspas, gamer, todas essas subculturas e tal, era uma parada assim, alternativa, sabe? Por mais tosco que isso pareça, mas é o jeito que é pra definir, sabe? Que particularmente muita gente sabe. Ou tu era um desses caras estranhos, ou tu não era. Mas tu sabe de quem que eu tô falando. No teu ensino médio tinha isso. Devia ter um grupo de uns moleques estranhos. Ou tu era um dos moleques estranhos, ou tu, tipo, não, eu sei de quem tu tá falando. Tinha uns moleques estranhos no meu colégio também. Tem que ter, né? Enfim, era uma gurizada estranha. Mas eu caguei pra eles, tá ligado? Eu tava ali só pra fazer um pouco de social com a mina, né? Encher as barrinhas do The Sims. E daí. Mas me dei bem até com os rapazes que estavam ali e tal. Né, que eram conhecidos dela, amigos dela da minha amiga, né, que tava ali naquele colégio. E daí depois eu fui pra casa, né, continuei trocando, desenrolando papo no MSN. E essa guria dela me convidou, pra eu ir pra eu perguntar se eu queria ir, né, dar um rolê. Provavelmente ela não falou rolê, porque não devia estar tão popular essa expressão assim lá em 2009. Né? Dizer, pra eu queria dar uma volta na Redenção no domingo. Daí eu fiquei assim, Redenção no domingo, tipo, pra ver o meu nível de virgindade de rolê, eu não sabia do que ela tava falando. Eu ainda nem sabia que, né, que hoje em dia, não, pra qualquer pessoa que mora em Porto Alegre e já tem mais de, sei lá, 15 anos, sabe? Não, agora já mudou bastante, né? Vamos ver. Não sei, foda-se. Mas muita gente que mora em Porto Alegre e região sabe que a Redenção no domingo é um dia gurizado do Rosk, tá ligado? Não só gurizado do Rosk, né, meu? Era um aglomerado, assim, de punk, hip, emo e mendigo, sabe? Isso lá em 2009, né? Punk, hip, emo e mendigo. É o que tinha em 2009 lá na Redenção, no domingo. Aí, só que eu não sabia de nada disso, eu nem conhecia, só que né, eu já ouvia, nessa época eu estava vendo rock, né? Estava vindo metal, já tinha virado, indo pra esse lado, assim, já me sentia mais confortável. Daí eu falei, não, vamos nesse rolê aí. E tal, daí na época eu me lembro que eu convidei um amigo meu aqui do Pinheiro pra ir junto, porque eu pensei assim pra mim, bom, pra não ficar, vamos falar que eu chego lá, a mina não me dá moral, e todo mundo meio que caga pra mim, entendeu? Eu vou levar alguém pra ficar, né? Eu não sabia o que era isso, mas eu tava querendo um wingman, sabe? Quando tu quer um parceiro de crime, porque daí tu sempre vai ter alguém pra ficar o bate-bola, tá ligado? Alguém que vai te deixar, vai falar das tuas histórias, vai contar vantagem pra ti, vai te incluir na conversa, vai fazer rolar aquele bate-bola contigo, sabe? É isso que eu queria. Meu amigo topou, aceitou, a gente foi sair, tipo, um pouco de piada interna, mas fazer o quê, né? Eu nem sabia que tinha Pra quem né, mora no Pinheiro ou mora em regiões que os ônibus mudam de acordo com o dia da semana, vai entender. Tem um tipo de ônibus que só sai no domingo, que aqui no Pinheiro, no caso, era Rápida Bento, quer dizer, que não sai no domingo, ele só funciona nos dias de semana e tal. E daí eu ia sair no domingo, eu fiquei esperando rapidamente na parada, mocota, e claro que não veio, né? E meu amigo bem burrão. Eu tinha 15 anos, né? Mas mesmo assim meio mongol. Daí quando vê assim, tá, pegamos um busão, chegamos lá, descemos na Redenção, eu não sabia, tipo, honestamente eu não sabia que o ponto era lá o quê? Do arco e em direção lá depois lá, né? Tipo, tinha o corredor ali dos banheiros e tal, mas tinha o arco e depois lá em direção ali a fonte e tal, o Buda dourado, essas partes ali que
né, que tem movimento. Eu e meu amigo entramos lá pro meio do mato, lá onde tem o zoológico, tá ligado? Porque eu já tinha ido na Redenção quando eu era piá, então pra mim eu não sabia que tinha rolê da gurizada, dos hippies, dos mendigos, dos emo, dos punk, tá ligado? Pra mim era um lugar que tu ia lá com a família no pedalinho, sabe, comer uns churros. Não tava ligado nesses papos aí. Enfim, né? E daí, quando vê, tá, depois de caminhar um tempão, a gente encontra a menina. Lá daí a gente encontra que assim, nos. Perto dos banheiros, né? E adivinha, a guria tava assim, mano, torta de bêbada, tá ligado? E tipo, agora, momento contextualização do programa sem contexto. Entendam que eu era um moleque de 15 anos, eu nunca tinha ficado torto de bêbado. Então eu vi uma menina que eu tava romantizando já na minha cabeça, entendeu? Pensa que nessa época eu só tinha tido só relação sexual com uma menina e eu devia ter ficado, sei lá, com 3 ou 4 garotas na vida, até aquele momento. Tipo, beijo de língua, no caso, sabe? Então o Edon era um moleque mais, se eu tivesse que dizer virgem ou não virgem, eu tava mais pro lado do virgem ainda, sabe? Honestamente. Mas, né? Então eu me lembro que a primeira vez que eu vi a menina foi naquele contexto, eu fiquei, carai, mano, como assim? Né? E eu acho que ela era um ano mais velha que ela, tinha 16 anos, se eu não me engano, né? Mas daí eu já fiquei meio que balanceado por causa que estava estragando os meus contos de fada, né, infantis, juvenis que eu ainda carregava dentro de mim. Mas, né, de modo geral, eu ainda tentei e não tava, tipo assim, pelo menos do meu ponto de vista, não tava rolando muito avanço. Não é como se, não é como se tivesse, né, tipo, rolando alguma química, sabe? Eu não tava funcionando. Claro que também o fato de eu ter torta de bêbada muda tudo, né? Mas eu também não era, né, muito bem desenvolvido nessas partes de comunicação, quando o assunto era dar em cima, flertar, conhecer, sabe, ou até se envolver com a pessoa, não era algo que eu manjava muito, mas eu senti que não estava indo para frente. Mas nesse mesmo rolê aconteceu uma coisa muito importante que seria assim, né, meio que fundamental, não só para minha adolescência, mas para minha vida como um todo. Que nesse mesmo rolê tinha um cara, um maluco, né, um cara ali que tava fazendo parte do nosso grupo de rolê. E esse cara, tipo, ele tava ficando, sabe, assim, namorando, acho que já era namoro, ficando, sei lá, mas tava ficando sério, assim, digamos, com aquela minha amiga, entendeu? Que foi a amiga que fez com que eu conhecesse a guria que eu tava indo conhecer aí nesse rolê na Redenção. Redenção é um parque, né? Esqueci de explicar isso, mas assumir que todo mundo ia estar entendendo a full, mas enfim, é um parque, se você não tinha entendido até agora, é um parque onde as pessoas vão pra caminhar e fazer várias outras coisas, né, meu? Encher a cara e usar drogas, passear com cães e ver eventos que vão estar rolando lá. E vai ter mendigo, vai ter punk, vai ter emo. Quer dizer, não vai ter mais, né? Eu tô com a mentalidade de 2009, gente. Entrei no personagem, tá ligado? Mas enfim. Aí eu troquei ideia com esse cara daí, que tava ficando com essa minha amiga, só que a moral da história é que ele não tava ficando mais. E a amiga tinha chutado esse cara. E daí eu comecei a conversar com ele e falei, putz, que merda, hein, cara. E daí, né, trocamos uma ideia, se demos bem, pelo menos para aquele primeiro momento ali e tal. E outras pessoas, outros rapazes, principalmente, que estavam aí no rolê, começamos a se dar bem. Daí quando veio, eles me convidaram assim, ó, cara, tu tem que pegar e tu tem que ir lá pro Julinho, entra lá no Julinho, a gente fica matando aula. Então era uma molecada assim pra vocês verem que eles não estavam com muito futuro, né? E daí eles disseram assim: vamos lá, tu entra lá com a gente, fica matando aula e tal. A gente já rodou, e eu já sabia que eu tinha rodado também, por quê? Porque eu tinha ficado um mês sem ir pro colégio, né? E daí, o final de 2009 inteiro, basicamente, foi isso que eu realmente fazia, sabe? Na hora de entrar de manhã no colégio, tipo, o colégio era tão grande, tinha tanta gente que ele só falava, cara, entra junto, que, tipo, não tem como eles, tipo, é final do ano, tá ligado? Já tá em, isso daí já era, sabe, novembro ou dezembro. Não devia ser dezembro, eu acho, mas, sei lá, acho que já era novembro, porque, né, acho que eu levei o pé em agosto, fiquei setembro sem ir pra aula, eu não sei. Mas era final de ano já. Ele falou: ninguém vai saber já que tu tá entrando no colégio, tem muita gente. Realmente era isso que acontecia, né? Na hora de entrar, de manhã cedo, assim, entendeu? Eu ia pro colégio, só que não ia pro meu colégio. Eu ia pro colégio do lado pra entrar e ficar no pátio, né? Vagabundeando, né? Isso daí rolou durante o final do ano ali, algumas semanas, entendeu? Era um bagulho que a gurizada ia, uma molecada que basicamente. Cara,
devia estar se divertindo, né? Porque de ficar em casa, claro que muita gente não podia ficar em casa mais. Eu, basicamente, realmente preferia. Tinha ficado um mês em casa, então pra mim aquele rolê ele tava sendo mais agradável. E no final das contas foi, né? Foi isso daí. Por que eu disse que foi importante? Porque algumas desses caras que eu conheci nesse daí, nesse rolê, né, fazendo esse tipo de evento, entendeu? Acabaram se tornando meus amigos, outros me apresentaram amigos que são pessoas que eu ando até hoje em dia, sabe? Então meio que fiz alguns laços que durante alguns anos ali no ensino médio foram muito importantes, sabe? Até o começo da minha vida adulta, por exemplo, e outros laços que perduram até o dia de hoje, sabe? Então, e aí no final eu nunca fiquei com a guria, não. Mas, né, foi o que um momento ali nesse final de 2009, que foi o meu primeiro ano de ensino médio, que ia fazer uma diferença para melhor. Tipo, sei que até que pode, para muitas pessoas que estão ouvindo essa história, pode ser assim, cara, mas não parece uma história muito boa, não parece uma mensagem muito boa. Mas para mim, naquele momento, foi muito bom, sabe? A verdade é que, tipo, esse grupo de amigos que eu desenvolvi ali no final do ano de 2009 e depois se fortificou ali durante o começo de 2010, mas eu já estou falando a parte de começo de 2009, fez muito bom, assim, até por questão de autoestima, porque fazia muito tempo que eu não tinha um grupo de amigos, basicamente eu não tive durante 2009 inteiro, entendeu? E honestamente ali tive muitas coisas, assim, tive uma relação de amizade diferente de todas que eu já tinha tido antes, sabe? Esse pessoal que eu tava conhecendo ali, talvez por maior maturidade, ou talvez até porque rolasse uma identificação maior em algum nível, por exemplo, assim, mesmo que a gente fosse, cada um de nós fosse diferente, com uma vida diferente, uma história diferente, tendo nascido em lugares diferentes, algumas coisas a gente conseguiu compreender, sabe, parte dos nossos gostos ou parte dos nossos problemas, sabe, rolava uma certa identificação ali e tal. E foi uma amizade que eu considerei muito sadia, sabe? Eu acho que essa dinâmica de grupo que eu comecei a ter ali nesse ano, e depois durou o resto da minha vida, ou pelo menos da minha adolescência, eu acho que esse tipo de coisa fez muito bem pra mim a longo prazo, sabe? Eu comecei a entender um novo tipo de dinâmica de grupo, comecei a me sentir melhor comigo mesmo, me sentir mais querido, entendeu? Mais engraçado, várias dessas coisas assim que eu não me sentia ao longo da minha infância inteira e adolescência. Eu tinha muito aquela vibe de sentir que eu não era querido em nenhum lugar, sabe? Aquela imagem que muitas pessoas compartilham hoje em dia na internet, sabe? Ou publicações, ou imagens assim com esse tipo de mensagem dizendo que elas não se sentem bem em lugar nenhum, ou que elas sentem que elas não são importantes, que as pessoas não ligam se elas vão estar lá ou não. Eu sempre senti isso a minha vida inteira, sabe? Dentro da minha família e dentro de grupos. Tipo, não da minha família, dentro da minha casa e tal, porque realmente dentro do meu núcleo familiar, pai e mãe, eu me sentia amado, sabe? Mas em festas de família eu nunca me sentia junto de alguém que se importava comigo, em ambientes escolares e tudo mais também não. Foi só ali, nesse período da minha adolescência, a partir dos meus 15 anos, que eu comecei a criar um laço, um grupo, uma amizade desse tipo, sabe? Daí já tinha, que nem eu falei, já tinha passado por esse processo, que nem eu falei não, que nem eu estou falando, né? Já tinha passado por aquele processo assim de depressão e tudo mais, então tinha rolado uma maturação, talvez eu tivesse tido um momento também até de carência emocional, sabe? Porque isso daí foi, né, basicamente 2 ou 3 meses depois de eu ter levado esse pé na bunda e tudo mais. Então foi meio que, pra mim, chegou numa hora que foi muito bem-vinda, sabe? Infelizmente eu já tava fudido no colégio, entendeu? Eu já tinha faltado demais, já tinha, né, perdido muitas matérias importantes, muito conteúdo importante, provas e coisas desse tipo, sabe? Eu não ia conseguir recuperar. Então, né, infelizmente essa parte estava ferrada. E claro que também eu não vou julgar o que o Renan de 15 anos fez, né? O Renan de 15 anos fez o que ele achava que ele devia fazer. Ele foi perseguir um interesse romântico, digamos assim, né? Ou pelo menos passional, no mínimo. Não rolou, mas ele encontrou, sei lá, amizades, ele encontrou gente que estava afim de se dar bem com ele e curtiu a minha companhia, entendeu? Eu fiz laços, eu fiz ligações e pra mim isso daí era importante o suficiente a ponto de eu preferir, em vez de ficar em casa querendo sofrer, eu me acordava e ia até um colégio que não era meu, eu entrava lá e ficava conversando, entendeu? E honestamente, nesse ano de 2009 realmente não rolou muita coisa assim, relacionada a substâncias, tá ligado? Eu não me envolvi com drogas. Provavelmente tinha drogas rolando na minha volta. É engraçado como elas nunca chegaram até mim, pelo menos não descaradamente. A gente ficava conversando groselhado, tomando refrigerante, entendeu? Comprava alguma coisa pra comer ali
no refeitório do colégio mesmo, algo nesse pique e tal. E depois disso a gente também começaria a fazer outros rolês, né? Mas essa parte dos outros rolês eu até vou deixar para outro programa daí talvez, porque no final foi longo, eu não sei como é que eu consegui falar tanto nesse programa. Ah, que eu falei de música também, né? Tem isso. Mas, né? Afinal, fui longe nesse assunto daí tá, do meu primeiro ano de ensino médio e tal. Não só do primeiro ano, mas basicamente toda essa dinâmica que rolou aí e tal. Que eu fiz um grupo de amigos fora do meu colégio, né? No final do ano e tal. Mas isso daí seria importante, vai ser importante para histórias que eu vou contar no futuro. Provavelmente vai ter várias coisas que eu vou me referir a esse período e tal. Não sei se eu vou começar a dar nome aos meus amigos, nome aos bois, né? Mas talvez sim, talvez não, vamos descobrir, né? Mas eu já sei qual é a mensagem que eu quero deixar no final. Eu não sei quão longo vai ficar esse encerramento aqui, mas já sabia que eu queria deixar um epílogo sobre isso. Embora eu tenha vislumbrado o meu ensino médio, e provavelmente eu vou continuar falando dele, porque esse foi só meu primeiro ano de ensino médio, eu tive mais três. Mas eu quero terminar esse programa falando de algo bom, né? Que rolou na minha vivência de ensino fundamental. Não é falar de algo bom, né? Exatamente. Eu vou falar de um professor que eu, naquela época, eu guardei várias coisas importantes do que ele estava fazendo, do que ele estava sendo, e eu acho que hoje em dia que eu tenho um programa que eu uso para contar vivências minhas, perspectivas minhas, opiniões minhas, eu acho que vale a pena eu trazer esse tipo de raciocínio para cá. Então, um professor que ele estudava, ele dava aula no colégio que eu estudei durante o meu ensino fundamental, né? E ele deu aula para mim da quinta até a minha oitava série. Ele era um professor de história, o professor Paulo, o nome dele, né? Ele dava aula no colégio, aqui que fica na parada 16 em Lomba do Pinheiro. E daí o seguinte, a primeira vez que eu vi ele, eu não tava nem na quinta série, eu tava na quarta série. Na quarta série, quer dizer, não foi a primeira vez que eu vi ele, eu devia ter visto ele lá no colégio e tal, mas a primeira vez que eu soube que o nome dele era professor Paulo, era na quarta série, quando eu tava, né, estudando naquela turma que eu falei pra vocês já que era bem bagunceira, bem cheio de repetentes, e teve um dia que tava rolando uma algazarra ali e tal na minha sala, ou na frente da minha sala, algo tipo assim, e a turma que ele tava dando aula ficava bem em cima desse momento ali dessa algazarra, e ele saiu lá da turma dele pra ver ele dar o esporro e controlar a situação. Aí eu já tinha. Daí já rolou já as histórias de quem ele era, de que ele era um professor muito rígido e muito severo. Então, a moral da história é essa: o professor Paulo, ele tinha assim esse pique e essa fama, sabe? Ele chegava na hora das tretas, quando os moleques estavam se batendo, sabe? Quando tava rolando pancadaria, esse tipo de coisa, é aquela pessoa que chegava lá e se envolvia na situação, né? E, tipo, fisicamente, assim, faz sentido mencionar a imagem dele e tudo mais, a aparência dele, por causa que, né, isso também tinha a ver com a figura que eu tava, tipo, conhecendo lá durante a minha infância, né? Era um professor de pele negra, alto, tão forte e tudo mais. Então ele tinha essa questão de que ele conseguia se impor e controlar esse ambiente caótico que é um colégio de periferia. Tipo, e naquela época, né, não tinha toda essa construção do que era um colégio e tal, mas ainda assim eu já percebi isso, que ele era o professor que metia a mão na massa. Hoje em dia eu acho isso ainda, tipo, ainda mais admirável, porque eu tenho noção de que, né, o quão disfuncional é um colégio da rede pública aqui do nosso estado, sabe? De quanto é sucateado e de quanto, né, muitos daqueles jovens que vão estar naquele ambiente escolar, sabe, tem umas realidades bem complicadas, sabe? Fora daquele colégio, digamos assim. Então, né, eu sei que ele é esse professor que se envolvia, que chegava, se apartava e queria controlar essas situações de violência ali naquele ambiente escolar. Eu acho hoje em dia ainda mais admirável, mas eu já achava isso louco. O professor Paulo, ele chega lá, sabe que ele vai chegar e ele vai se envolver, ele vai se meter, botar a mão em cada um, entendeu? Ele vai seguir a gritaria e ele vai se meter nas tretas, sabe? Já tinha isso daí. Mas, né, quando que eu comecei a ter aula com ele foi na quinta série, ele é professor de história, e aqui a primeira aula que eu tive ele, esse aqui é outro momento assim, da câmera fictícia da minha vida. Sente essa história aqui. Pensa então, Renan, 11 anos de idade, acredita que é um bom aluno, acredita que é um bom garoto, sabe? Ele já passou por todas aquelas aventuras que vocês viram nos programas da semana passada, e dessa semana também, né? Até aquela época, né? 11 anos de idade. Então,
Aí, nesse primeiro dia que o professor Paulo estava se apresentando, sabe? Quando o professor chega lá e ele fala, eu sou o professor Paulo de História, ele escreve assim e começa a falar, sabe? Primeiro dia de aula. Então todo mundo estava naquele pique, hoje não tem aula, tá ligado? Hoje é só lá conhecer os professores, e tava todo mundo assim, nesse pique. Aí quando vê assim, aparece lá na rua, sabe? Aparece um rapaz, um moleque que tinha estudado comigo nos anos anteriores, sabe? E daí eu vejo ele lá fora, ele olha pra mim, a gente faz o contato visual, e esse meu amigo ergue a mão, ele aponta pra mim com o polegar, sabe? O joinha assim e tal. E daí eu lá dentro da sala de aula, naturalmente, né, vendo meu amigo me cumprimentar, eu ergo a minha mão e cumprimento assim, e aí, fulano? Só que eu não falo nada, eu só ergo a mão. Ergo a mão, faço assim, sabe, um joinha pra ele, sabe, dou um like antes de assistir o like, e, sabe, esboço um sorriso, sabe, simpático. E quando vê o professor que tava falando, ele para, ele olha pra mim, e ele fala assim, o que que tu tá fazendo? Aí eu falei, eu tô cumprimentando meu amigo que tá lá fora. Falei assim, tipo, sabe, na moralzinha, na inocência. Daí ele olhou, ele perguntou assim: a aula é lá fora ou é aqui dentro? Aí eu parei, olhei pra minha câmera, pra minha câmera, a câmera que filma minha vida, tipo, tá, cadê onde é que tá rolando a câmera? Né? Daí eu, é aqui dentro? Daí ele veio assim, tá, então, por que que tu cumprimentou ele? Daí eu fiquei tipo, daí ele me deu o tema, ele mandou copiar algumas coisas que se eu não trouxesse, o pau ia comer solto. É claro que ele não falou isso, né? Obviamente que ele não poderia ter dito isso pra mim. Mas ele falou que eu tinha que fazer um tema e trazer pra próxima aula, senão isso e aquilo, sabe? E daí, claro que naquele momento eu fiquei muito puto, fiquei, mas quem esse cara pensa que é? Tipo, eu sou o Renan, eu sou um garoto de boa, sou um cara tranquilo, por que que ele tá pegando no meu pé no primeiro momento do primeiro dia de aula, tá ligado? Eu achei, tipo assim, uma coisa de pau no cu, de verdade, assim mesmo. Só que, né, esse foi o primeiro dia da minha vida estudando com o professor Paulo. E o que que, né, encurtando a história toda sobre ele, a moral da história é que ele tinha, ele era esse cara, assim, muito exigente em questão assim de disciplina escolar, mas o que, que eu já notei logo no primeiro ano que eu estudava com ele na quinta série, entendeu? Já naquela hora, pra ver como, né, pra burro eu nunca servi, né, gente? Vamos respeitar o Renanzinho de 11 anos. Naquela época eu já notei que é o seguinte, cara, o que que ele conseguia era a aula que funcionava do começo ao fim, entendeu? Ele pegava muitos alunos ali, tipo assim, rebeldes, e hoje em dia, né, agora eu tô trazendo informações que eu não tinha naquela época que eu tô tendo depois de adulto, né? Mas moleques rebeldes que talvez nunca tiveram sequer, tipo, uma figura paterna ou uma figura de autoridade, quase sempre quando eles estão em casa eles não têm ninguém nem pra mandar neles, sabe? E, tipo, pessoas que podem ter uma estrutura bem assim de pouca ou nenhuma disciplina. Então, né, fora outras coisas, né? Tipo, eu particularmente eu nunca passei por situações assim de violência, né? Tipo, um professor ser agredido, sabe? Que nem eu já vi assim em notícias, já fiquei sabendo de professores que foram agredidos por alunos, e eu acho um completo absurdo, mas eu felizmente nunca tive que testemunhar isso, mas falta de respeito, grosseria, entendeu? Eu já tive que ver algumas vezes, né? Só que obviamente que o professor Paulo não rolava, porque né, ele não dava brecha para isso, e é claro que eu também entendo que tem umas questões assim, né, que são, né? Que nem por isso que eu falei sobre a figura dele, né? Eu sei que o fato de que ele ser um homem negro, alto, forte, né? É muito mais fácil dele conseguir controlar um jovem, um moleque de 11, 12, 13, 14, 15 anos, né? Do que uma senhorinha, né? Com 60 anos lá e tal, com, né? Uma postura meio curvada por causa da coluna dela. Então, com certeza, eu sei que esse tipo de coisa fazia parte do pacote também, né? Dele conseguir controlar isso. Mas ele era muito exigente, sim, ele cobrava muita atenção e não tinha outras opções, tá ligado? Era aquele professor que se não fizesse o tema, tu ia receber mais tema, e se não, daí não fizesse de novo, ele ia chamar a tua mãe aí, entendeu? Pro colégio, e não ia ter choro nem vela. Ele era muito exigente. Mas o que que aconteceu com isso? Em pouco tempo sabe, de ano letivo, a aula dele já funcionava, porque ninguém queria se ferrar. Ninguém queria que o professor Paulo desse tema, sabe? Todo mundo ficava quieto, a aula fluía, e quando a aula fluía, tipo, o ensino chegava até as crianças, entendeu? A história, assim como todas as outras matérias do ensino fundamental, eu não tinha problema, e eu particularmente hoje em dia ainda sou mais apaixonado por história, então imagino desde criança já tinha algum carinho, algum apreço, porque hoje em dia eu reconheço como uma das minhas matérias
que eu mais gosto, né? Talvez a que eu mais goste, assim, tal, de matéria que é ensinada no colégio, sabe? Então, né? Mas eu já achava interessante naquela época e a maioria dos meus colegas tinha um bom desempenho na matéria de história. Justamente que o professor Paulo dava um jeito de fazer uma aula que funcionava, sabe? Eu já consegui apreciar isso naquela época, eu já notei isso, que ele tinha essa capacidade que muitos outros professores não estavam tendo, né, de conduzir uma aula que funcionasse do início ao fim, os alunos pegassem a matéria, mas, né, rolou um capítulo ainda na minha quinta série que é inesquecível. E na verdade, talvez tenha sido na sexta série, eu não me lembro. Eu poderia também descobrir fazendo uma pesquisa, mas rolou um capítulo que aconteceu enquanto estava passando a reprise a reprise da novela Chica da Silva no SBT. Que é aquela que a Thais Araújo interpreta a protagonista, sabe? Que é a escrava que se torna a senhorinha, eu acho que é isso, né? A Chica da Silva. Só que esse meu professor, ele teve uma carreira de ator e ele fez uma atuação nesse remake, sabe? Ele é um personagem que eu não sei muitos detalhes de que ele é, o que ele fez, mas eu sei que tem uma cena que ele era um cara que tinha sido pago, um escravo que tinha sido pago para tocar fogo na residência da Chica da Silva, da personagem que era interpretada pela Thais Araújo. E esse meu professor, ele pegou e ele fez essa cena daí, ele atuou, ele era um ator e tal, e tal, e essa história veio à tona nessa época que tava passando essa reprise, essa novela, entendeu? Então ele tinha gravado essa novela quando ele era um bocado mais jovem, naquela época ele que era meu professor, já devia estar com seus 30 e poucos anos, sei lá, e daí inclusive saiu daí uma matéria no Diário Gaúcho, né, falando sobre isso, sobre o professor da escola tal, né? Que ele já tinha atuado na novela, na Chica da Silva, que tinha sido a cena, tinha ido ao ar e tal dia. E ali tinha até uma fotografia dele ali no Diário Gaúcho com a Sheila Carvalho, entendeu? E daí, não me lembro o que essa fotografia tinha a ver com a reportagem. E daí, isso daí chegou até a conhecimento dos alunos e tal. E eu me lembro desse dia. Foi na minha quinta ou na minha sexta série. E eu peguei assim, e eu fiquei assim, porra, senhor, peraí, tu é ator, quer dizer, tu era ator, né? No caso, tu chegou a trabalhar numa emissora grande pra gravar a Chica da Silva e agora tu tá aqui dando aula no Pinheiro. Tipo, naquela época eu já tinha essa noção, já tinha uma noção assim de proporção, de alcance de carreira, sabe? Agora tá aqui no Pinheiro, por que que tá aqui no Pinheiro? Daí, não, eu falei isso daí, ele falou, pois é, daí eu falei, cara, por que tá aqui no Pinheiro dando aula, né, na rede pública? Daí ele falou pra mim uma coisa que naquela época já ganhou, né, meu coração de aluno, e hoje em dia tem meu coração muito mais, entendeu? Meu coração de aluno, de adulto, de cidadão, sabe? Quando ele falou pra mim que ele virou professor porque, tipo, é o que ele queria fazer, entendeu? Ele queria dar aula, e daí naquela hora já caiu toda a ficha pra mim que tudo que ele fazia era pelo bem dos alunos, sabe? A verdade era essa. O fato de que ele corria atrás dos alunos que estavam brigando, metia a mão na massa e ele tentava controlar esses jovens que podiam ser tão rebeldes, sabe? Que podiam ter tanto, como posso dizer assim, tanta revolta, tanta raiva, ou tanta falta de disciplina também, sabe? Ele se envolvia para conseguir passar uma matéria, para tentar ajudar os alunos a se preparar mais para o futuro, para o ensino médio, para as coisas que eles vão ter que lidar, encarar lá mais adiante, sabe? Então, eu acho que todas essas coisas daí, naquela época eu já achei muito impressionante quando eu fiz esse raciocínio, e hoje em dia eu acho ainda mais, sabe? Eu acho que realmente é uma história bem bonita, sabe? De quando tu consegue ter contato assim com um professor, entendeu? Que de modo nenhum essa história eu tô querendo contar para desrespeitar qualquer outro professor que eu tenha tido, né? Mas esse daí, confesso que foi marcante, sabe? Essas informações, essas visões, essas perspectivas que eu tive a respeito dele naquela época e hoje em dia ainda tenho ainda mais carinho, sabe? Eu acho que é notório o esforço que muitos professores fazem, entendeu? Para transformar a vida do jovem, principalmente, né, o jovem que mora na periferia, entendeu? Que nasce numa comunidade. Com certeza, eu acho que esse tipo de história vale a pena ser contada. E eu acho que assim é um bom jeito de terminar esse programa de hoje, né? Espero que vocês tenham curtido. E não sei se dessa vez eu vou deixar marcado já algum roteiro
para segunda-feira. Talvez eu continue no pique ensino médio, indo fluindo assim com essas histórias e tal. Ou talvez eu pareça algo completamente novo. Eu ainda não sei, né? Mas espero que vocês tenham curtido esse papo. Espero que vocês tenham curtido a música que eu falei. O começo da minha história de ensino médio, né? E também, claro, gostado de conhecer um pouco desse grande professor do ensino fundamental que tive, que foi o professor Paulo, entendeu? Que ele me ensinou, ele me mostrou coisas que me fizeram ter muito respeito pela, né, categoria dos nossos professores da rede pública desde a minha infância e que esse respeito continua até os dias de hoje, né? Muito respeito pelos bons professores. Então é isso aí. Então, segunda-feira eu tô de volta trazendo mais um programa sem contexto.